A paz do Senhor, amados irmãos, uma prova de fé. A entrega de Isaac é o tema da lição de número 7. Paz do Senhor, pastor Davilson. Paz do Senhor, pastor Hércules. Sejam todos bem-vindos para mais uma pré-aula e já a lição de número 7. E Deus está nos dando vitória e vamos em frente em nome de Jesus, não é? Glória a Deus, olha só, acessando a nossa plataforma você consegue fazer download desses slides que nós vamos utilizar aqui na aula e também do material de apoio, não é? O material de apoio que para esta lição está constando de 22 páginas, 23 páginas. Então você vai conseguir aí também fazer download desse material gratuito, além dos slides. É só acessar a plataforma. Se você ainda não tem a sua conta, você pode criar a sua conta gratuitamente, e se você já tem a conta ali, é só fazer o acesso. O material da Escola Bíblica Dominical, ele é acessível gratuitamente para todos indistintamente, tá joia? Você acessa o nosso endereço da plataforma, online.cetadib.com.br, e se você ainda não tem o perfil, você clica em entrar, e aí na tela que vai se abrir, você vai clicar em criar conta, aí fornece o seu nome, data de nascimento, e-mail, o seu celular, cadastra ali uma senha de acesso e aí já automaticamente quando você criar essa conta vai estar disponível para ti a Escola Bíblica Dominical para você fazer download das lições, desde a mais atual para a mais antiga. Quando nós começamos a disponibilizar na plataforma foi em setembro de 2025, então a partir de setembro de 2025 está tudo ali disponível gratuitamente para download, tá? Qualquer dúvida, envie um WhatsApp aqui no slide, ó. Está aqui o meu número, esse aqui é o meu WhatsApp pessoal, 43 999 608886, e aí é só você solicitar e eu passo para ti uma orientação ali, passo a passo, de como você consegue fazer esse acesso gratuitamente. Amém? Uma prova de fé, como disse, a entrega de Isaac, feita por Abraão. Olha aí que bênção. Vamos estudar então a lição de número 7. Texto áureo da lição, meus irmãos, Gênesis capítulo 22, e o versículo 2 que diz: E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sob uma das montanhas que eu te direi. Esse é o texto áureo da lição, como disse Gênesis capítulo 22, e o versículo 2. A verdade prática diz, Abraão confiava no Senhor a ponto de dizer ao seu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Olha só que coisa maravilhosa que nós temos aí, uma lição muito importante a respeito do sacrifício, de holocausto, a respeito de fé, prova, promessa, obediência, enfim. Nós temos aí algo bastante proveitoso para a nossa vida, com muita aplicação para o nosso dia a dia. O texto da leitura bíblica em classe é Gênesis capítulo 22, desde o versículo 1 até o versículo de número 11, que você pode rapidamente fazer essa leitura para contextualizar aqui o que nós vamos estudar nesta lição 7. A CPAD está sugerindo os hinos 89, 375 e também os 610, para o devocional, esses os hinos da nossa harpa cristã, para que você possa lançar mão aí no devocional. Os objetivos da lição, no primeiro tópico são 3, né? As lições, normalmente, elas estão distribuídas em 3 lições. No primeiro nós vamos mostrar que Abraão teve a sua fé provada, mesmo sendo fiel a Deus. E porque foi provada, foi aprovada. No segundo tópico vamos refletir a respeito da promessa que foi confirmada na vida de Abraão. E por último, no terceiro tópico, vamos expor que Abraão não titubeou em oferecer a Deus o seu único filho. Palavra-chave da lição é fé. E o pastor Adovilson vai trazer aqui para nós uma definição da palavra-chave fé. É abrangente. Agora, fé na Bíblia. O autor da carta aos Hebreus tem a melhor definição. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. O substantivo pistes, fé, e o verbo pisteu, crer, ocorre mais de 240 vezes na Bíblia, tá certo? Agora veja bem, fé não é apenas um desejo, mas a garantia de que as promessas de Deus são
reais. Trouxe aqui uma frase muito importante. A fé torna visível ao coração o que o olho humano não pode ver. Crer não vendo. Isto é fé. A fé é a confiança irrestrita em Deus e na sua palavra. Tomé, por exemplo, ao saber da ressurreição de Jesus, não acreditou. Disse que para crer era preciso ver o sinal do escravo nas mãos de Jesus. Mas o Salvador o repreende, dizendo: porque me viste, Tomé, crestes. Bem-aventurado os que não viram e creram. João 20 e 29. Agora eu trouxe ainda a segunda declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil. A fé é entendida como a adesão total e incondicional à palavra de Deus, sendo o meio pelo qual o ser humano recebe a salvação gratuita pela graça, sem mérito próprio, baseada na obra de Cristo. É a certeza e confiança absoluta em Deus. E também, para encerrar, fé é dom de Deus. Olha o que está escrito em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Maravilha, olha só que coisa gloriosa. Só aqui, meus irmãos, nós já temos algo grandioso. 3 níveis de fé em Gênesis capítulo 22, olha só que coisa. A fé que ouve, no versículo 1, a fé que age, no versículo 3, e a fé que confia, Aleluia. nos versículos 5 e 8. Tudo isso você tem no material de apoio, faça download e use o material para o seu crescimento. No material você tem ali definição, obviamente que contextualizada com esta lição de número 7, sobre fé, holocausto, Jeová Jiré, prova, promessa, obediência, sacrifício, moriá, altar e cordeiro. Também tem um estudo exegético com base no texto áureo da lição, Gênesis capítulo 22, versículo 2, e também na leitura bíblica em classe, que é os versículos de 1 a 11 do capítulo 22. Aí tem os comentários, não é? De cada tópico da lição. Abraão tem a sua fé provada, o segundo, a promessa confirmada, e no terceiro, Abraão ofereceu o seu único filho. Por fim, há uma dinâmica didática e pedagógica com o título O Altar da Fé. Na última página do material de apoio, nós temos ali links de acesso, não é, para a nossa biblioteca, a nossa livraria, com sugestão de alguns títulos que você pode adquirir acessando a nossa livraria online no site, não é? online.cetadv.com.br, tem ali a nossa livraria do Cetadv, você pode adquirir algumas bíblias de estudo ainda, materiais de comentário teológico, exegético, para que você também possa lançar mão. Inclusive destes nós lançamos mão quando fazemos aqui os nossos estudos, não é? Então, vamos lá, faça bom proveito disso aí, vamos crescer na graça e no conhecimento de Aleluia. Jesus. Deus, meus irmãos, dirigiu Abraão a sair da sua terra e do meio dos seus parentes para uma terra que ele não conhecia. E o patriarca, ele obedeceu, sem levantar nenhuma sombra de dúvida e nem questionamento. Mas a maior prova que o patriarca experimentaria viria posteriormente. Deus chamou Abraão e lhe pediu algo muito difícil. Uma resolução jamais vista até então. O patriarca deveria tomar o seu único filho, o filho da promessa, a quem ele amava, e oferecê-lo em holocausto ao Senhor. Abraão não hesitou em fazer tudo o que o Eterno havia pedido. Deixa eu só fazer aqui uma observação, porque em várias vezes você vai ler na revista, não é? O único filho, mas entenda que Abraão não tinha apenas o Isaac, né? Ele também tinha Ismael, que era filho dele, não é? Então, vamos só deixar isso bem claro. Abraão não hesitou em fazer tudo aquilo que o Senhor havia pedido. Deus estava colocando o patriarca à prova. É o que vamos estudar nesta lição, até para contextualizarmos quando nós também entramos na prova, né? Porque entramos na prova, infelizmente, nós também passamos por situações que tendem a examinar a nossa fé. Tópico primeiro da lição, pastor Adolvilson, Vamos lá. Abraão tem a sua fé provada. Muito bem, meus irmãos, tópico 1 e o subponto 1, eu quero começar por este título aí, Deus manda Abraão sacrificar Isaque. Veja bem o que eu marquei aqui sobre este título. O pedido de Deus para Abraão sacrificar Isaque
é no texto, né, da leitura bíblica em classe, Gênesis 22, foi um teste extremo de fé e obediência, não um desejo de infanticídio. Deus provou a fidelidade de Abraão, né, demonstrando que ele amava a Deus acima da promessa, a promessa aí no caso Isaque, e prefigurou o sacrifício de Jesus Cristo, onde Deus proveu o cordeiro. Temos aqui uma tipologia também que nós estaremos vendo aí posteriormente, tá certo? Olha bem nesse primeiro parágrafo, até uma altura ali, o nascimento de Isaque foi um milagre, vimos isso anteriormente. Sara concebeu um filho quando já contava com 90 anos e seu esposo 100. Lá em 21:5 nós confirmamos isto. Ora, Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho, e Sara 10 anos mais nova, que nós, através do estudo bíblico, nós compreendemos isso, portanto, ela tinha 90 anos, tá certo? E está escrito aí, como criança, Isaque muito alegrou o coração dos seus velhos pais. Claro, sempre traz alegria quando nasce uma criança na família, né? Depois, como adolescente, seus pais certamente desejavam vê-lo feliz e próspero, para que tudo que Deus havia prometido viesse a se cumprir. Isaque deveria casar-se, ter muitos filhos, mas o impensável aconteceu. Olha aí, Deus chamou o patriarca e determinou que ele sacrificasse seu único filho na terra de Moriá. Queridos, aonde está isso? Nós trouxemos aqui Gênesis 22:1, sucedeu depois dessas coisas que Deus provou a Abraão, dizendo-lhe, Abraão, e este respondeu, eis-me aqui. Agora, essa questão de provou, se nós lermos, queridos, em Gênesis 22:1, na corrigida, cuidado, olha, e aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão. O correto, o mais certo aqui, não é tentou, é provou Deus a Abraão e disse-lhe a Abraão, ele disse, eis-me aqui, Senhor. Então, cuidado, na revista corrigida, está lá, tentou, então fica uma colocação meio estranha, né? E eu trouxe aqui com relação a isso, uma prova não é tentação, tá? O versículo 1 esclarece que Deus tentou, ao meio da revista e corrigida, Abraão, no sentido de provar, de testar, era um teste pelo qual ele estava passando. Diferente da tentação que leva ao pecado, a prova divina visa fortalecer a fé. E no versículo 2, prosseguiu Deus, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque. Lembrando aqui, o pastor já comentou, ele tinha outro filho, mas este aqui, o teu único filho, o filho que amas, é o filho da promessa que ele está se referindo lá em Gênesis 22:2, enfatizando peso emocional e o fato de ser filho da promessa, o herdeiro futuro. A ordem parece contradizer a promessa divina anterior de que Abraão seria pai de nações através de Isaque. Abraão teve de confiar que Deus cumpriria a promessa, mesmo que tivesse que ressuscitar Isaque, como aponta Hebreus 11, 17 e 18 e 19 são os versículos aí que nós podemos comprovar isto. Então, nesse início, nessa introdução, nós queremos que os irmãos percebam a situação, percebam o momento, não é, que ele está vivendo agora. Depois de tanto tempo de espera, 24 anos para o cumprimento, e Deus pede para sacrificar aí a promessa, nós vamos entender isso logo, né? Agora, irmãos, veja bem, Abraão não falou nada com Sara, certamente tentando guardar o seu coração de mãe. Há provações em nossa vida que não podemos contar para ninguém, nem mesmo para o cônjuge, pois não seremos compreendidos. E eu trouxe aqui uma colocação sobre esse último parágrafo. Aqui, a decisão de Abraão de não contar a Sara reflete a carga solitária de provações que muitas vezes não podem ser compreendidas por outros. O patriarca seguiu em silêncio, levantando-se de madrugada para cumprir a ordem. E nós lemos isso em Gênesis 22:5. Disse Abraão aos seus moços, ficai aqui com o jumento, eu e o mancebo iremos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos a vós. Que coisa interessante que Abraão chamou esta jornada aí de adoração. Olha o que ele diz lá, adoração, nós vamos adorar e voltaremos. E no momento do sacrifício, nós vamos entender isso, o anjo do Senhor interveio,
Deus providenciou um carneiro, revelando-se como Jeová Jiré, o Senhor que provê. Qual é a lição dessa história, desse primeiro parágrafo? O que nós podemos retirar aí? A história demonstra a necessidade de amor total a Deus, acima de tudo, inclusive acima dos nossos maiores desejos e bênçãos. Nós vamos entender aí agora no desenrolar desta aula que está sendo uma bênção. Muito bem, amados. Olha só, no material de apoio, eu não vou caracterizar aqui porque você vai fazer download e vai pegar essa informação. Tem ali uma explicação a respeito do que é prova e também do que é promessa. Aleluia. Porque com isso você vai contextualizar melhor a sua compreensão a respeito deste episódio que envolveu Abraão e que no dia a dia envolve tanto eu quanto você. Abraão obedece sem questionar, é o subponto 2. Então nós temos aqui a fé com ação imediata. Ele mostrou que era um homem de fé no mais profundo sentido da expressão. Levantou-se pela manhã, preparou o seu animal, chamou os 2 servos para acompanhá-lo, chamou Isaque para a viagem, preparou lenha para o altar do sacrifício e foi para o lugar que Deus lhe indicara, conforme Gênesis capítulo 22, os versículos ali a partir do versículo 3 até o 5. Isso mostra que Abraão confiava em Deus e que por isso ele disse aos seus ajudantes: eu e o moço iremos até ali e, havendo adorado, tornaremos a vós. Ele não disse eu tornarei, mas eu e o moço tornaremos a vós. A resposta, irmãos, de Abraão, ela revela 3 níveis de uma fé bem maturada, não é? Uma fé que amadureceu e amadureceu bem. E essa deve ser a nossa fé. Devemos tomar como exemplo Abraão, que é o pai da fé. Então, os 3 aspectos que nós destacamos, que você vai observar também no seu material de apoio que você fará download, é fé pronta, porque ele nem fica prorrogando, postergando, não é? Mas também não negocia. Ele nem prorroga e nem negocia. Deus mandou e ele simplesmente agiu. O texto do versículo 3 diz que levantou-se, pois, de madrugada, preparou as coisas que tinha que preparar e foi. Vem uma fé prática. A fé prática é exatamente nesse sentido, de preparar aquilo que era necessário. Você vai verificar aí, no texto bíblico, que ele preparou. Diz o texto: e tendo preparado o jumento, tomou consigo 2 servos, e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar. Então ele preparou tudo o que era necessário para que ele pudesse ir adorar ao Senhor, oferecer sacrifício ao Senhor. Então nós temos uma fé pronta, também temos uma fé prática, mas também temos uma fé silenciosa. Esta fé silenciosa, você vai verificar quando lê Gênesis capítulo 22, que não tem ali em nenhum momento questionamentos feitos por Abraão a Deus a respeito de como se fará, como será, que negócio que é esse. Em momento algum, Deus simplesmente falou, vai e oferece, e ele foi para oferecer. Ele foi pronto com tudo que era necessário para oferecer o seu filho em sacrifício. Segundo o padrão bíblico, a fé verdadeira não exige explicações para obedecer. Olha só que coisa maravilhosa. E essa declaração de fé que está registrado no slide, que está na revista, não é? Gênesis capítulo 22 e o versículo 5, esta é também uma das declarações de fé muito poderosa. Eu junto a esta, aquela feita por Jó, capítulo 19, no versículo 25, quando ele diz, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Não é? Eu acho essa declaração de fé muito potente. Também a que foi feita por Abacuque, não é? Abacuque diz que ainda que o produto da oliveira minta e tal, ele, contudo, estava firme no Senhor. Declarações de fé poderosíssimas. Essa de Abraão também é uma delas, porque ele diz no versículo de número 5, bem assim, ó. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Uma declaração de fé inabalável. Nós vamos lá, ele sabendo que ia oferecer Isaque em sacrifício, mas com tudo aquilo que envolvia, não é, o ato dele de fé, ele entendia que de alguma maneira algo aconteceria e que ele tinha essa convicção de que ele e o menino voltariam
para junto da caravana. Então nós vamos encontrar aqui uma declaração de fé das mais poderosas do Antigo Testamento. Ele vai sacrificar o filho, mas com esta convicção de que retornaria. Esta é uma fé com um aspecto escatológico e confessional muito potente, não é? O texto de Hebreus 11, o versículo de número 19, está escrito que Abraão cria em Deus, inclusive que o Senhor poderia ressuscitar. O pastor Adovilson já fez menção, não é, a esse texto de Hebreus 11 e 19. Eu vou ler aqui nesta tradução. Esta Bíblia que eu estou usando aqui é a Bíblia do Obreiro. A tradução dela é a Revista e Atualizada, tá joia? O texto diz assim, ó, 11 e 19. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Pronto, essa era a fé que Abraão tinha, que Deus, se ele de fato chegasse às vias de fato aqui de sacrificar o menino, que Deus tinha poder suficiente para ressuscitá-lo. Então nós temos aqui um princípio maravilhoso, e o princípio é este: fé não ignora a realidade, ela transcende a realidade, ela perpassa, ela vai além da realidade. É o princípio que nós podemos destacar, depreender aqui deste subponto. Abraão obedece sem questionar. Pastor Adovils. Muito bem, tópico 1 e o subponto 3, Abraão não era perfeito. Isso é uma afirmação, viu? Não era perfeito. Aliás, não existe ninguém perfeito. A perfeição nós vamos adquirir quando? Quando o arrebatamento acontecer, não é? Isso aí. Aí o corruptível será transformado em incorruptível, aí sim. Mas como? Deus ele vai nos moldando, né? Vai nos preparando. Então não existe vaso perfeito, estamos sempre em trabalho, o oleiro sempre trabalhando em nossa vida através da sua palavra. Vamos ler até Gênesis 12, 11 e 13. O patriarca não era perfeito. Ele mentiu para Faraó dizendo que Sara não era sua esposa. Gênesis 12, 11 e 13. Então ele cometeu aí alguns erros, e esse é o primeiro erro. Qual é o contexto de Gênesis 12, 11 a 13? Nós vamos ler, mas os senhores podem fazer uso, né, desses versículos. Qual é o contexto de Gênesis 12, 11 e 13? Né? Mostra Abraão descendo ao Egito, devido à fome severa que havia em Canaã, e temendo ser morto pelos egípcios por causa da beleza de Sarai, Abraão pede que ela diga ser sua irmã. Essa atitude revela medo, falta de confiança, contrastando com a obediência anterior, resultando em Sarai ser levada ao faraó. Então, veja bem, não era perfeito, teve esse primeiro deslize aí. Continuando aqui no nosso slide, e também, olha o segundo erro, e também aceitou fazer parte do plano de Sara ao consentir ter um filho com Agar. Qual é o contexto aí de Gênesis 16, versículo 1 ao 4? É o segundo erro dele. Relata Sarai, esposa de Abraão, entregando a sua serva egípcia Agar a Abraão para gerar um filho, após 10 anos de infertilidade em Canaã. O contexto é uma tentativa humana de cumprir a promessa divina de descendência impulsionada pela impaciência e costumes culturais da época. Se você perdeu esta aula, nós já gravamos aí, não é, pastor? Essas aulas vão aí estar disponível para os irmãos, tá certo? Olha o que diz aí o segundo parágrafo. Porém, a sua confiança em Deus era inquestionável. Glória a Deus. Olha aí, inabalável. Ele tinha defeito? Tinha. Não era perfeito, mas a sua fé era inabalável. O que está escrito em Romanos 4:20? Contudo, à vista da promessa de Deus, não vacilou. Está falando aqui de Abraão. Por incredulidade, antes foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. E olha o versículo 21 de Romanos, capítulo 4. E estando certíssimo de que Deus tinha prometido, também era poderoso para o fazer. E o versículo 22 de Romanos 4, pelo que também isso lhe foi imputado como justiça. Mas nesse contexto,
de Romanos 4, 20 e 22. O que quer dizer? Faz parte da argumentação central do apóstolo Paulo sobre a justificação pela fé, onde ele utiliza Abraão como exemplo supremo de alguém que foi aceito por Deus, não por obras ou por méritos próprios, mas por crer na promessa divina, ou seja, pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. Olha os 2 últimos parágrafos desse slide. A prova a que estava sendo submetido certamente iria contribuir para aperfeiçoar o seu caráter e tornar sua fé ainda mais viva e fundamentada. Abraão tornou-se o pai da fé e para isso foi forjado pelas muitas aflições. E eu trouxe aqui, Abraão é chamado de pai da fé, não por perfeição, que é o título desse slide, mas por sua confiança inabalável em Deus, em meio a intensas aflições e provações. Sua trajetória moldada por desafios como a esterilidade de Sara, o abandono da sua terra natal e o pedido do sacrifício de Isaac, demonstra que a verdadeira fé é forjada na obediência e dependência divina, não em circunstâncias favoráveis. Ou seja, é no deserto que nós somos provados. E eu sempre, lá em Deuteronômio, se não me engano, 8, 2, por ali, tem uma colocação, o porquê que Deus faz com que o povo ande 40 anos pelo deserto. É para provar, é para saber se eles guardariam a sua palavra, é para saber o que tinha no coração. Porque, pastor, é no deserto que nós nos revelamos realmente quem somos. Quando está tudo bem, nós estamos tranquilos, mas é na hora da prova, da aflição, que realmente nós mostramos quem realmente nós somos. Muito bem, meus amados. Deixa eu só pegar aqui, para os irmãos terem a referência. Isso, é 8, do 2, texto. por aí 3. Diz assim, o texto. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Aleluia. Isso é o texto. Deuteronômio 8 e o verso de número 2. Meus irmãos, qual a finalidade da prova, ou ainda esta dinâmica que envolve a provação, a dificuldade, a fé de Abraão, aqui em Gênesis capítulo 22, ela segue um padrão, não é? E esse padrão é revelado quando você estuda teologia, não é? Primeiro Deus fala, na sequência o homem obedece, por consequência a fé, na verdade a prova ela é intensificada e aí a fé ela se manifesta. Quando a prova intensifica, a fé se manifesta e quando a fé se manifesta, aí é como um imã que traz Deus para perto, porque daí Deus intervém, não é? Esse é um padrão que é válido na nossa vida cristã atualmente. Agora, qual a finalidade da prova? A prova não tinha como objetivo informar Deus, porque Deus ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, desde o eterno passado até o futuro eterno, ele conhece tudo. E muito menos a prova tinha também o desejo, o interesse da parte de Deus de destruir Abraão ou de deixar ele desviado, prostrado, não é? Aniquilado, de forma alguma. Mas era a prova aqui, a sua finalidade era mostrar, revelar qual era o nível da fé que Abraão tinha. Era ainda promover a purificação das suas intenções, porque tem gente que tem boas intenções, mas como diz outros, o inferno também está cheio de boas intenções. Quais são as suas motivações? Deus, então, usou a prova para purificar as suas motivações e aperfeiçoar também o seu caráter. Então, a fé tem a aprovação tem esta finalidade, não é isso? Como afirma a lição que nós estamos estudando, a lição de número 7, a prova contribuiu para tornar a fé de Abraão ainda mais viva e fundamentada. Foi exatamente o que proporcionou os meios para que ele pudesse ser referido como o pai da fé. O pai da fé teve a sua fé provada em meio à aflição. Olha só, Abraão, ele não recebeu esse título
apenas porque tinha uma teoria muito boa. Na verdade, foi pela prática, a sua experiência, que viveu de forma isolada, mas num processo contínuo. Nós estamos estudando isso já desde o começo da lição, desta lição, a da revista, né, desse trimestre. Primeiro nós estudamos a respeito do seu chamado, que está em Gênesis capítulo 12, depois da sua espera, que vai do capítulo 15 até o capítulo de número 21, não é? E aí, por fim, a lição de número 7, que é a provação. A fé, ela não passa, na verdade, assim, a fé que não passa pelo fogo, ela não vai se tornar uma referência. A fé de Abraão fez dele a referência, ele é o pai da fé. Aleluia! Deus provou a fé de Abraão pedindo que ele oferecesse o seu único filho em sacrifício. Eu me lembrei, enquanto o pastor Adovilson estava falando aqui, do texto de Mateus capítulo 6 e versículo de número 33. Porque Deus não pediu Isaque porque precisava de Isaque, não é? Mas porque desejava saber se o próprio Deus continuaria sendo maior do que Isaque no coração de Abraão. E exatamente nós passamos por situações desta maneira, talvez não nessa mesma dimensão, mas exatamente assim também. Deus está interessado em saber, na nossa vida, qual é a posição que ele ocupa. E o texto de Mateus 6, 33, é uma referência para nós crentes cristãos na atualidade. Quando Jesus disse para os discípulos, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, Deus deve ter a primazia, e Abraão, pela prática, mostrou exatamente isso. Nós vamos para um intervalo, retornando, vamos falar a respeito da promessa confirmada. Então, fica ligadinho aí, porque nós já voltamos. Até daqui a pouco. Você entende a Bíblia ou só lê? Filipe perguntou para o eunuco, entendes tu o que lês? E eu quero dizer que o CETADB tem exatamente a solução que você precisa para não somente ler, mas entender com clareza e profundidade os ensinamentos que estão na Bíblia. Então, procure a nossa secretaria do CETADB e verifique como que você consegue ser aluno do centro teológico que mais cresce no Brasil, bem como formar uma turma, organizar uma classe do CETADB aí na sua igreja e assim iniciar a sua jornada profunda de conhecimentos teológicos e educacionais através do CETADB. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Tópico 2 da lição, amados, a promessa confirmada. Pastor Adovilson. É o tópico 2, o subponto 1. Abraão não negou seu único filho. Alguém pode questionar, mas ele tinha Ismael. Aqui está se tratando de Isaque, o filho da promessa. Vamos ler esses três parágrafos e fazer um comentário. Tal atitude agradou profundamente a Deus. Ainda que Abraão tivesse recebido a promessa de ser pai de muitas nações, seria algo extremamente doloroso e traumático oferecer o próprio filho em sacrifício ao Senhor. Mas o patriarca se dispôs a obedecer, mesmo sabendo que seu filho era o único da promessa. Trouxe um adendo aqui. Deus colocou Abraão à prova pedindo Isaque, o filho da promessa, o único herdeiro, em sacrifício. Isso não foi uma tentação ao pecado, mas um teste pedagógico para fortalecer e refinar a fé do patriarca. Era humanamente doloroso, pois Abraão estava sendo pedido para entregar aquilo que Deus mesmo havia prometido e realizado, ou seja, a promessa. Aí o pastor falou algo interessante, devemos amar mais a Deus do que a promessa, do que a própria promessa, né, que ele faz. Olha o último parágrafo. E ele o fez pela fé, crendo que Deus poderia até dos mortos o ressuscitar. Olha o que está escrito em 11:19, o pastor já leu, vamos reler aqui para reforçar. Julgando que Deus era poderoso
para até dos mortos o ressuscitar. E daí também em figura o recobrou. O que significa isto? O autor aos Hebreus revela o pensamento de Abraão. Ele não esperava que a morte de Isaque fosse o fim. Em vez disso, raciocinou que Deus, sendo fiel, ressuscitaria Isaque dentre os mortos para cumprir a promessa. Ou seja, se ele chegasse a realmente sacrificar, Deus tinha poder para ressuscitar Isaque. Se Deus deu um filho a um homem de quase 100 anos, olha o pensamento, e a um homem de 100 anos e a uma mulher estéril, ele certamente poderia trazê-lo de volta à vida. Então era o pensamento que ele tinha, né? Mesmo que isso que acabe realizando-se esse sacrifício, ele tem poder para ressuscitar. Ele estava lembrando dos milagres anteriores, né? Eu tenho uma pregação que diz: quantos livramentos você já teve, quantos milagres Deus já fez na sua vida, e hoje não vai ser diferente. Então ele estava relembrando o passado e dizendo: Deus tem poder para ressuscitar Isaque, se isso for necessário. Então não é como as coisas iam acontecer, mas a confiança de Abraão era em quem iria fazer. E aí, sabendo tudo aquilo que Deus já havia realizado, ele simplesmente confiou. Isso é fé, não é? Isso é simplesmente fé. Olha só, Deus viu a obediência de Abraão. Obediência, inclusive, que no material de apoio tem aí uma definição a respeito, nós vamos voltar nela. Depois que Abraão construiu o altar do sacrifício, ele mandou que Isaque deitasse sobre o altar e levantou o cutelo para imolar o seu filho. Veja que nesse gesto, Deus teve a certeza de que Abraão, de fato, não negaria Isaque. Deus aceitou esse gesto, como que o próprio Abraão já tivesse cumprido o que dele Deus havia requerido, e nesse sentido renovou as promessas que anteriormente já lhe havia feito. Porque a partir do versículo 15, o texto diz: então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. E a promessa segue. Deus está aqui tão somente renovando aquilo que anteriormente ele já havia feito, porque o texto diz exatamente isso: jurei por mim mesmo, diz o Senhor. Veja que coisa potente nós temos aqui. Obediência. No material de apoio você tem algo aí a respeito de obediência, não é isso? Ouvir com a intenção de obedecer revela submissão ativa à palavra de Deus. O verbo que está ali, não é? Na verdade, o substantivo é chamar, que é ouvir mais obedecer, implica em resposta prática. A obediência, meus irmãos, ela é uma evidência da fé. Veja que, ao obedecer, Abraão estava tão somente trazendo às claras qual era o nível da sua fé. E a fé dele era grande, e está relacionada diretamente com o texto de Romanos capítulo 1, versículo 5, que fala a respeito de obediência da fé. Esta que Abraão mostra, ele não apenas ouviu a voz do Senhor, mas por fé em obediência, ele executou aquilo que a voz de Deus, a palavra de Deus lhe havia pedido. Olha só, obediência imediata, ela revela maturidade. Por sua vez, a fé sem obediência, ela se mostra totalmente incompleta. Então, você tem para ti esta definição aí no material de apoio. Você faça download, porque isso vai, com certeza, lhe ajudar. Por fim, Deus honra quem lhe obedece. Desobediente não tem vez, nem na terra e muito menos com Deus, não é? Muito menos com Deus. Subponto 3, pastor. Vamos lá, o tópico 2 e o subponto 3, a promessa de ser uma grande nação se cumpriu, né? Lembra lá de, se eu não me estou equivocado, Gênesis 12:3, né? Que é o texto aí que o Setadib usa, não é?
Olha aí, a promessa de ser uma grande nação se cumpriu. O povo judeu teve origem em Abraão. Nele se cumpriu a promessa divina de ser pai de muitas nações. Vamos entender isso. Jesus era descendente de Abraão e nele todos podem ser agraciados com a salvação. Trouxe um adendo aqui. Em Gênesis 12, 3 e 22, 18, Deus prometeu a Abraão que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas como assim? Abraão morreu. Aqui, queridos, está falando de Jesus, através de Jesus que viria de Abraão. E olha o que diz o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 1. E começa exatamente estabelecendo essa linhagem. Olha aí, ó, livro da genealogia de Jesus. Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Isso demonstra que Jesus é o herdeiro legítimo das promessas e o cumprimento da aliança. Como que Deus abençoaria todas as nações através de Abraão? Estava falando de Jesus Cristo. Só ler aí Mateus capítulo 1, versículo 1, que Jesus veio de Abraão, confirmando a sua palavra. Agora, veja bem, ainda tem um outro texto aqui, ó, Paulo destaca em Gálatas 3,16 ainda, que a promessa não foi feita a várias descendências, mas a uma, no singular, a tua descendência, que é Cristo. E olha para comprovar isso, Gálatas 3,16, é muito bom esse texto. Ora, a Abraão e a seu descendente foram feitas as promessas, não diz aos seus descendentes, como falando de muitos, mas de um só, e a teu descendente, que é Cristo. Então, comprova aí que todas as nações seriam benditas através de Abraão, através de Jesus, que viria de Abraão. Então, veja bem que coisa tremenda temos aí na palavra de Deus, né? Esse último parágrafo todo aí diz lá, as Escrituras Sagradas mostram que era necessário que Jesus Cristo, o Filho, se fizesse semelhante à descendência de Abraão. Hebreus 2, 16 a 18. Por que era necessário? Tem uma pergunta aí e vamos ver o porquê. Hebreus 2 e 16. Pois, na verdade, não presta auxílio aos anjos, mas sim à descendência de Abraão. E o 17. Pelo que convinha que em tudo fosse feito semelhante aos seus irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas concernentes a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. E o 18, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, e pode socorrer aos que são tentados. Uma colocação desses versículos que nós lemos para entendermos melhor, porque era necessário que Jesus se fizesse semelhante à descendência de Abraão, e identificação e semelhança. Primeiro, para cumprir as promessas messiânicas, Jesus precisava compartilhar da carne e do sangue da linhagem de Abraão, tornando-se em tudo semelhante aos irmãos. É o Deus que tabernaculou, que se tornou carne, não é? E habitou entre nós. E tem uma colocação em Hebreus 2 e 17 aí também, que está no slide, a letra B, sacerdócio misericordioso e fiel. A humanidade de Jesus permitiu que ele compreendesse o sofrimento humano, tornando-o um sumo sacerdote capacitado para nos representar diante de Deus. Ou seja, ele conhece a natureza humana. Por isso que ele foi capaz de se tornar o sumo sacerdote, louvado seja o nome do Senhor. E temos uma outra colocação aí em Hebreus 2,17, a parte C do versículo, que está na letra C, que o pastor deixou aí no nosso slide. Era necessário assumir a humanidade para oferecer um sacrifício substitutivo. Como homem, Jesus pôde morrer para expiar os pecados do povo, algo que os anjos não poderiam fazer de forma nenhuma. Por isso se tornou carne, para derramar o seu sangue em sacrifício perfeito. Lembra o que diz a Bíblia? O sangue de touros e bodes não podem perdoar os pecados, mas o sangue puro de Jesus pôde, e sim, perdoar todo o pecado da humanidade. E uma outra colocação que temos aí na última letrinha, a letrinha D, interceder e socorrer aos que são tentados. Hebreus 2 e 18, como ele mesmo sofreu tentações,
sem pecado, ele se tornou apto a socorrer, interceder e compadecer-se dos fiéis em seus próprios questionamentos, fraquezas, enfim. Agora, irmãos, a Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo, mas não pecou. Então veja a abrangência dessa, foi tentado em todas as áreas, mas não pecou. Veio em carne, cumpriu o seu propósito e foi assunto ao céu. Maravilha, meus irmãos, olha aí que coisa maravilhosa nós temos, né? Abraão, ele não apenas recebeu de Deus a promessa, mas ele, porque recebeu essa promessa, foi fiel em obediência, ele se tornou para nós uma referência de fé, e uma fé viva, não é? Uma fé que reflete na vida de alguém, que faz desta pessoa um modelo espiritual, um modelo para ser copiado, para ser seguido, para ser vivido, não é? É isso aí que nós temos em Abraão, além dele também fazer parte do plano redentor, porque através da sua semente, não é? E na sua descendência viria Jesus, o nosso Salvador. A fidelidade de Abraão, ela foi demonstrada por meio desta obediência que nós podemos definir como uma obediência radical, não é? Porque Deus pedir o seu filho em sacrifício e ele estar pronto para sacrificar, você vê então esta obediência como uma obediência radical, mas o seu gesto levou a Deus de fato entender e ainda confirmar, além de ampliar as promessas que ele anteriormente já havia feito, culminando, não é, esta promessa com o descendente de Abraão, Jesus Cristo, né, a descendência prometida por Deus a Abraão. Para encerrar, quando nós entregamos tudo para Deus, a gente chega à conclusão de que, de fato, a gente não perde nada. Não é? Quando você entrega tudo para Deus, você não perde nada. O que fica revelado com isso, nesse ato de entrega, é que nós passamos a participar de algo muito maior quando nós entregamos tudo para Deus. Abraão demonstrou lealdade ao obedecer a Deus. E o Senhor reafirmou mais uma vez as suas promessas sobre ele, prometendo-lhe uma descendência abençoadora, e assim o fez. Vamos para o intervalo, já retornamos, e aí vamos estar refletindo aqui sobre o tópico terceiro. Abraão ofereceu seu único filho. Já voltamos. Olá, paz do Senhor, eu sou o pastor Hércules Carvalho Denob, diretor do CETADB, o Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil, e eu vim aqui trazer para ti uma informação. Os irmãos entram em contato conosco e perguntam: pastor, como eu faço para iniciar a minha formação teológica através do CETADB? Isso é muito fácil, eu quero dizer que você precisa rapidamente iniciar o seu curso teológico através do CETADB, porque com isso você vai enriquecer o seu conhecimento. Você vai potencializar o seu aprendizado bíblico e teológico através dos 17 módulos que compõem a grade curricular do nosso curso. Isso quer dizer que, ao concluir os 17 livros que você estará estudando através do CETADB, você receberá um certificado reconhecido pela CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, com 1.020 horas aula de carga horária. Olha que bênção aquilo que você vai adquirir através do estudo sistemático dos módulos que nós oferecemos e também da assistência às videoaulas que são disponibilizadas para a sua formação teológica e educacional. Vem conosco aprender a palavra de Deus.
Pastor Adovilson, vamos lá. Tópico 3, Abraão ofereceu o seu único filho. É o último, é o tópico 3, né? Estamos caminhando para o final. Aí o tópico 3 eu subponto Isaque, o filho obediente. Vamos ler aí até o 3º parágrafo e comentário. Quando Abraão levou seu filho ao Monte Moriá para oferecê-lo em holocausto a Deus, ele não sabia o que estava prestes a acontecer. E, de uma forma inocente, né? Ele estava caminhando. Seu pai mandou que ele subisse no altar e amarrou para ser imolado. Isaque poderia ter reagido e, sendo um jovem forte, não permitir que seu pai levasse a efeito aquele ato. Contudo, ele também era um jovem de fé. Eu quero fazer uma colocação. Até surgiu uma pergunta em uma das nossas congregações sobre isto. Nós temos aqui essa submissão voluntária. Primeira colocação, Isaque não era uma criança. As evidências bíblicas indicam que Isaque não era uma criança pequena, mas sim um jovem ou adulto. Existem estimativas, não é objetivo, por favor, né? Que variam a idade de Isaque entre 18 a 35 anos. Ele carregou a lenha para o holocausto por longa subida, indicando força física para resistir a um Abraão com mais de 100 anos. Se ele quisesse, né? Poderia resistir, falar, não vou, e acabou. Agora, onde que nós vemos isso? Em 22:6, que ele tomou Abraão a lenha, de Gênesis, e tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. Tomou o fogo e o cutelo na sua mão e seguiram juntos. Ou seja, já deveria ser aí uma pessoa resistente, né, para subir com lenha morro acima. Então alguém me perguntou, era uma criança pequena? Porque geralmente tem essa ideia. Aqui existe esta colocação, estimativas, não era uma criança aí de menor, enfim, tá? Agora, veja bem, vemos aqui nessas estrofes que lemos aqui, vemos aqui a confiança no Pai e em Deus, ao perceber que era o sacrifício. Onde está o cordeiro? O que era o sacrifício? Aonde está o cordeiro? Foi uma pergunta que ele fez. Isaque não tentou fugir. Ele se submeteu ao amarrar e deitar-se sobre o altar construído pelo Pai, confiando na provisão divina. Eu fico imaginando, está ali tudo pronto, mas aonde está o sacrifício? Você vai deitar aí. Eu fico imaginando ele se submetendo. Então veja bem que Isaque tem uma participação tremenda nesse evento, não é mesmo? Olha o que diz o 4º parágrafo. Quando seu pai lhe disse, Deus proverá cordeiro para si, meu filho. Gênesis 22:8, ele creu, está aí. Eu trouxe aqui uma observação importante. Deus proverá, Jeová Jiré, tá? Para si um cordeiro para o holocausto, meu filho. Ele está expressando sua fé inabalável de que Deus providenciaria um substituto para o sacrifício, poupando a vida de Isaque. Veja a afirmação de Abraão, ele proverá um cordeiro para si. Nós vamos desenrolar isso aqui, pastor, existe uma tipologia tremenda aqui, com certeza, apontando para o sacrifício de Jesus. Outra colocação que eu quero fazer, Isaque conhecia seu pai e sabia que ele era um homem de Deus. Ao ouvir Deus proverá, Isaque confiou que o propósito de seu pai, mesmo sendo incompreensível, era guiado pelo Senhor. Agora, nesse versículo acima, e seguiram ambos juntos. Que coisa que nós temos aqui, e seguiram ambos juntos. Ou seja, os dois seguiam juntos, indica que após a resposta, Deus proverá, não houve mais questionamentos, apenas obediência conjunta até o local do sacrifício. Então veja bem, ele cedeu, ele era obediente, conhecia o seu pai, homem de fé, e conhecia também o Deus de seu pai. Agora Isaque acreditou e submeteu-se a tudo que seu pai lhe ordenara, tá certo? Até ser amarrado no altar para ser imolado. Gênesis 22:9. Trouxe aqui algo importante sobre isso. O significado de amarrar, tá? Na tradição judaica, este evento é chamado de Akedah, a amarração ou sacrifício de Isaque. O fato de Isaque deixar amarrar a lenha demonstra que ele entregou sua vida ativamente naquele ato de adoração, sem protestar contra a decisão do pai. Aqui sim,
temos uma tipologia importante, né? Isaac, neste contexto, tipifica Jesus Cristo de várias maneiras. Ambos são filhos amados que se submetem à vontade do Pai, tanto Isaac quanto Jesus, não é? E carregar a lenha. Lembra que Abraão colocou a lenha no ombro de Isaac? Isaac carregou a lenha para o seu próprio sacrifício, assim como Jesus carregou sua cruz. Olha que coisa interessante essa tipologia bíblica. Aliás, no curso médio do CETADB, nós temos aí um livro, né, de tipologia bíblica. Se alguém tiver interesse, não é? Veja bem, Deus proverá. O episódio destaca que o verdadeiro sacrifício não era a morte de Isaac, mas a fé de que Deus providenciaria um substituto. E o que ele fez com o cordeiro preso no arbusto, tipifica também o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar, chamado morte substitutiva ou morte vicária. Muito bem, Ismael, ele foi então aqui voluntário e submisso. Aleluia. Né? Voluntário e submisso. Você vai observar que em nenhum momento Abraão forçou ele a fazer isso. Né? Então ele foi voluntário, foi submisso, isso tudo de forma bem consciente. Ele simplesmente se submeteu ao seu Pai, assim como Jesus também, não é, se submeteu a Deus. Eu acho que a palavra dele é exatamente aquela que está lá no Getsemane, né? Pai, se for possível, passa de mim este cálice, contudo, não seja a minha vontade, mas a tua. Jesus se submetendo a Deus, assim como aqui nós vemos Isaac se submetendo a Abraão. A morte de Sara é o subtópico aí, o subponto 2, não é? A morte de Sara, que depois de passar por tantas provas na sua vida, Abraão viu, por fim, a sua querida esposa partir para a eternidade. Ela teve uma vida bastante longeva, porque morreu, segundo o texto de Gênesis, capítulo 23, verso 1, que diz assim, ó, tendo Sara vivido 127 anos, foi a idade que Sara partiu para a eternidade. A única mulher da história bíblica que tem a sua idade revelada na morte, o que mostra a sua relevância na história do povo judeu. Abraão lamentou e chorou por ela. Dizem os entendidos que nunca se deve perguntar pela idade de uma mulher. Conforme a proposta da lição, Sara é a única que tem aqui a sua idade revelada no final da vida. Olha só, sendo estrangeiro naquela terra, não é? Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã, ele pediu aos filhos da terra que lhe cedessem um local, uma possessão onde ele pudesse sepultar a sua esposa. Na leitura aí de Gênesis 23, os 4 primeiros versículos, você vai chegar a esta conclusão. O testemunho de Abraão era tão elevado que os filhos de Et, os donos daquela terra, ofereceram sepulturas para que Abraão pudesse sepultar a sua esposa. Mas Abraão era de fato uma pessoa com um testemunho elevadíssimo, não é? Porque ele não quis presente ou de presente um pedaço de terra para fazer ali o sepulcro de Sara, mas ele quis pagar por aquela terra. E eu acho que isso já faz algo bastante destacado, não é? Isso faz algo destacado. Ele era peregrino na terra, mas um homem de fé, que agora chorava pela morte da sua esposa, mas que também nós vemos que em momento algum ele perde a esperança. E essa é de fato, esse é de fato um fator muito importante, não é? Ele reconhece que não tem terra, ainda que viva pela promessa, não posse da terra, não é? Havia a promessa de Deus de que aquela terra seria dele, mas ele ainda não tinha posse daquele lugar. A Bíblia de Estudo Pentecostal destaca algo bastante importante. Abraão possuía apenas uma sepultura como herança visível,
porque ele compra esse pedaço de terra e é a única coisa que ele de fato tem de visível. Desse aspecto, então, nós podemos tirar uma grande lição. A nossa fé, ela deve viver no presente, porque a nossa realidade é exatamente a que nós estamos hoje aqui, mas ela também deve lançar âncora no futuro, porque a fé é exatamente você trazer à existência aquilo que ainda não existe. É viver como se de fato já estivesse acontecendo algo que ainda não é. É a definição que nós temos em Hebreus 11, no versículo de número 1. Então você lança a âncora da sua fé no futuro, mas com os 2 pés bem firmes no presente, porque o presente pertence a nós. Nós é que vamos escrever a nossa história no presente. E o futuro, fique certo que Deus fará dele aquilo que é o mais correto, na verdade, o que é o mais certo, não é? Para que seja feito. Pastor Adolfo, vamos lá. É o último slide desta pré-aula, o tópico 3, o subponto 3, Abraão humilde e sincero. Abraão agradeceu aos filhos de Et, inclinando-se diante de todos, mas fez outro pedido. Eles queriam doar, né, sem cobrar nada, um pedaço de terra lá para o sepultamento de Sara. Ele tinha preferência por outro local para sepultar a sua esposa, a cova de Macpela, ou a caverna de Macpela. Olha aí que coisa nós temos aí. Eu escrevi aqui sobre isto. Apesar de lhe oferecer um terreno gratuitamente, Abraão insistiu em pagar o valor total. Isso mostra que ele não queria dívida com os cananeus e desejava que o local fosse propriedade legal e definitiva da sua família. Isso para não dar o que falar no futuro. Até a cova nós arrumamos aí para esse camarada aí, não é? Ao pagar caro por um sepultamento digno na terra da promessa, Abraão demonstrou profundo amor e honra por sua esposa até o fim, além de marcar o local como propriedade da família. Olha aí, nós compramos esta terra, é o princípio, agora é nossa, essa parte, não é? Veja bem, demonstrou profundo amor e honra por sua esposa até o fim, além de marcar o local como propriedade da família. Este ato solidificou a posse de Abraão sobre a terra de Canaã, onde ele, Sara, Isaque e Jacó foram posteriormente sepultados. Essa é na caverna de Macpela. Eu trouxe aqui uma curiosidade. Macpela significa dupla em hebraico, referindo-se provavelmente à estrutura de 2 câmeras da caverna. É o local bíblico. Olha que interessante, uma curiosidade que eu trouxe, é o local bíblico de sepultamento de 3 casais de patriarcas e matriarcas, Abraão e Sara, Isaque e Rebeca, e também Jacó e Elias estão sepultados nesta caverna de Macpela. No entanto, não quis doada, como lhe foi oferecido o primeiro local, ele comprou pelo devido preço. Abraão honrou sua esposa até na morte. Esse tópico 3 nos mostra, na verdade, 3 dimensões complementares da fé. Primeiro, a fé sacrificial, que se demonstra em Isaque, não é? Submissão total, que coisa maravilhosa, né? O que nós temos aqui, tanto de Isaque, que se submeteu ao pai para que fosse sacrificado, como a obediência do próprio Abraão. O segundo aspecto é a fé perseverante, não é? Fé perseverante. Mesmo com a morte de Sara, Abraão, ele enfrentou a morte dela com perseverança naquilo que era a promessa de Deus para a sua vida e para a sua descendência. Por último, a fé ética, demonstrada por Abraão, não é, que na sua resolução em adquirir o pedaço de terra de Macpela, mostra a sua integridade na prática, coisa que hoje, infelizmente, a gente em algum momento não vê, que as pessoas até assinam documentos, assinam contratos e não os cumprem. Né? Vai em cartório, faz um papel de palhaço lá e daí não cumpre aquilo que tratou, que combinou, enfim. É uma luta, né? A fé de Abraão, ela foi demonstrada numa disposição de oferecer Isaque, mas ainda numa proporção um pouco maior, mais importante do que essa,
porque ele forma um legado espiritual inabalável, tanto que é reconhecidamente o pai da fé, não é? A sua maneira de lidar com não só a perca, não é, de Sara, mas as percas que teve ao longo da sua vida, da sua jornada, mostra exatamente isso. E a construção de um testemunho de vida íntegro, um testemunho maravilhoso, né? Essa é a realidade. Algo que também hoje está se tornando um negócio meio difícil. A fé que sobe ao altar com Deus é a mesma que desce para viver com integridade diante dos homens. É como diz Tiago, né? Se você tem fé, você mostre a sua fé, não é? Mostre a sua fé, viva a sua fé. Faça com que as suas realizações, as suas obras, sejam um espelho daquilo que é de fato a sua fé. Pastor Adolvilson, vamos para a conclusão. A lição é a de número 7. Amém, glória a Deus. Antes de concluir, pastor, temos uma imagem aqui da lição 7, não é? Bem aqui na primeira página, só estão os dois aqui, simbolizando aqui Abraão e Isaac. A lenha devia estar aqui no ombro do filho, e não em Abraão. Só para uma curiosidade que temos aqui, não é? Eu sou meio detalhista com esses assuntos. Concluindo a lição de hoje, nesta lição, podemos ver que um homem de Deus como Abraão experimentou provas e desafios difíceis em sua vida. O elevado e precioso exemplo de fé, de coragem e de obediência, tanto de Abraão quanto do seu filho Isaac, nos inspiram a ser crentes mais fiéis e mais santos na jornada da vida cristã. E olha o que disse Jesus. Jesus não disse que seus seguidores teriam uma vida fácil, mas disse: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16 e 33, melhor. Muito bem. Para encerrar, no seu material de apoio que você vai fazer download, tem esta frase aqui, ó. Fé não é confiar quando tudo faz sentido, é obedecer quando nada faz sentido, porque Deus continua sendo Deus. Encerramos a lição 7 e eu vou dizer para você que se você quiser fazer download desses slides, se você quiser fazer download do material de apoio, esse aqui, ó, não é? Você acessa gratuitamente a nossa plataforma. Essa aqui, ó, online.cetadv.com.br. Crie ali o seu perfil, se você não tem. Se você tiver dificuldade, né, você pode mandar um WhatsApp. Esse aqui é o número do meu WhatsApp pessoal, 43 999 60 8886. Manda um WhatsApp solicitando o passo a passo para você criar o seu perfil e eu envio. É bem simples, bem fácil. Você acessa a plataforma de cursos do CETADV gratuitamente para ter acesso ao material da Escola Bíblica Dominical. Claro que na plataforma tem ali os cursos de teologia básico, médio, avançado, o bacharel livre, cursos de especialização ministerial, uma diversidade deles para o seu crescimento, e aí você pode adquirir qualquer um deles e também estudar na plataforma, assistir aulas, fazer prova, enfim, a partir da plataforma tem ali também acesso para o WhatsApp da secretaria, para que a gente possa estar prestando o melhor atendimento, a fim de que você usufrua deste benefício que a gente gratuitamente disponibiliza aos irmãos e também possa estar estudando conosco. Eu já deixo como sugestão aqui, esse módulo aqui, ó, Pentateuco, é um dos módulos do nosso curso de teologia, que os alunos estudam quando estão inscritos para o curso, e ele traz muita referência àquilo que é o nosso estudo aqui na Escola Bíblica Dominical, especialmente a respeito dos patriarcas. Amém? Amém. Deus abençoe você, a sua vida, a sua família, seu ministério, que em tudo o nome maravilhoso de Jesus seja engrandecido na sua vida. Deus abençoe e a paz do Senhor. Muito bem, meus irmãos, lembrando que a próxima pré-aula, nós vamos falar sobre o patriarca Isaac, especificamente sobre ele, tá bom? Deus abençoe a todos e até a próxima pré-aula, a lição de número 8. Esteja conosco em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos.